O calor do meio-dia parecia pesar ainda mais sobre meu corpo cansado. O sol refletia nas sacolas sujas espalhadas pelo chão do mercado, e o cheiro forte de fezes de cachorro, misturado com comida estragada, me fazia revirar o estômago. Eu segurava o braço trêmulo da senhora idosa, quase sem forças, enquanto o dono do mercado, um homem gordo de camisa suada e olhar frio, apontava para um monte de sacos pesando quase 100 quilos. "Vai, dona Rosa, não é assim que você paga suas compras?" Ele berrou, a voz cortando o ar pesado do dia. Eu não consigo... Me desculpe. Meu joelho dói demais." Ela gaguejou, os olhos marejados de medo e vergonha, tentando sustentar o peso que quase a derrubava. Eu senti minha garganta fechar. O suor escorria pelo meu rosto enquanto meu coração batia rápido, impotente. Tentei intervir, mas a multidão que passava olhava com indiferença. Alguns até riam baixinho. "E você aí ajudando ou só olhando? Se quer ser útil, segura direito." Ele gritou, me empurrando levemente com desprezo. Segurei firme a senhora, sentindo a madeira áspera do carrinho de compras e o peso quase insuportável sobre os ombros dela. Vi lágrimas escorrerem pelo rosto enrugado dela, misturadas com poeira e suor. Cada sacada de ar parecia gritar desespero. "Por favor, alguém, me ajude", murmurou ela quase sem voz, e eu senti o nó no meu peito apertar, uma mistura de raiva, medo e impotência que parecia esmagar meu corpo inteiro. E foi naquele instante, olhando para a dor dela e para a injustiça escancarada diante de todos, que uma pergunta me cortou a mente. Como alguém pode permitir tanta crueldade sem que nada aconteça? O silêncio da rua parecia responder só com o eco da nossa impotência, e eu soube que algo precisava mudar, mas eu ainda não tinha ideia de como. Acordei com o cheiro de café queimado vindo da cozinha da vizinha, atravessando a porta de madeira que nunca fechava direito. Meu corpo parecia pesar o dobro do que realmente era, e cada músculo gritava por descanso, mas não tinha tempo para isso. Minha filha mais nova puxou minha perna com força, me fazendo quase tropeçar no chão frio. "Pai, tem pão hoje?" A vozinha dela tremia, carregada de fome e expectativa. Balancei a cabeça e forcei um sorriso que não chegava aos olhos. O armário estava vazio, só o eco do nada dentro dele. Me abaixei, ajeitando a franja molhada de suor na testa da menina, sentindo a pele dela grudada na minha mão. "Calma, filha. A gente vai dar um jeito hoje, tá?" Idurtum disse, mais para mim mesmo do que para ela. O transporte público já estava um inferno de manhã cedo, como sempre. Apertei a mão dela e da mais velha, sentindo os dedos finos e frios, e saímos da nossa casa apertada. O corredor do prédio fedendo a mofo parecia se estender para sempre. Cada degrau rangia sob nossos pés, como se avisasse que cada passo vinha com custo. Na rua, o sol já castigava o corpo da gente. O calor, misturado com o cheiro de lixo e gasolina, formava uma nuvem invisível, pesada, que engolia a vontade de qualquer um de respirar fundo. Olhei para os meninos que corriam atrás de carrinhos de lixo, catando papel e garrafa para vender. Alguns nos olharam com curiosidade, outros com aquela indiferença que só quem cresce nesse lugar aprende a ter. Quando cheguei na esquina do ônibus, o cobrador me olhou de cima a baixo, com aquela expressão que parecia medir quem merecia o transporte e quem só atrapalhava. Pulei para dentro do coletivo abarrotado, sentindo o corpo apertado contra desconhecidos. O cheiro de suor, perfume barato e comida passada se misturava e quase me fez recuar. Mas não podia. As crianças olhavam para mim com esperança, e meu orgulho não deixava a gente ficar para trás. O caminho até o mercado era um teste de resistência. Crianças gritavam correndo, vendedores chamavam, carros buzinavam, e o mundo parecia decidido a esmagar qualquer esperança. Segurei firme a mão das meninas, desviando de buracos e de pedaços de entulho.
Vi uma senhora tropeçar, carregando um pacote enorme. Quase pedi para ela deixar ali, mas ela me lançou um olhar que parecia dizer: se você não ajuda, ninguém ajuda. Cheguei no mercado e o dono estava lá, fumando encostado na porta. Um homem grande, de braços fortes e cara carrancuda. Ele observava cada pessoa que entrava como se estivesse decidindo quem merecia existir naquele lugar. Minha filha mais velha deu um passo à frente, tentando me dizer que estava com medo. E eu apertei sua mão com força. Senti o coração batendo rápido, misto de raiva, medo e vergonha. Os primeiros clientes se moveram, empurrando carrinhos, carregando sacolas. Eu tentei me misturar à multidão, mas a sensação de impotência me acompanhava. Cada centavo que tínhamos parecia fugir das mãos antes mesmo de tocar o chão. A fome e a necessidade batiam na porta do meu peito, e eu não conseguia fugir dela. E ali, naquele instante, enquanto segurava minhas filhas e olhava o dono do mercado com seus olhos frios, percebi que a vida não era só sobre acordar e sobreviver. Era sobre carregar cada peso, cada olhar de desprezo, cada sacrifício que parecia pequeno, mas que doía feito facada no peito. E mesmo assim, a gente continuava. Sempre continuava. O sol iluminava a nossa luta diária, sem dó. E eu me perguntei, entre um passo e outro, até quando a gente vai aguentar sem alguém que faça justiça? O cheiro de pão queimado e feijão velho ainda grudava na cozinha quando eu saí de casa naquela manhã. As meninas dormiam sentadas no canto da sala, abraçadas à velha manta que a vizinha tinha me dado. O peso da responsabilidade me esmagava. Cada centavo que conseguia juntar parecia evaporar antes de eu chegar em casa. O dinheiro que ganhava no bico mal dava para comida, quanto mais para roupa, remédio ou escola. Olhei para as paredes descascadas, para a porta rangendo com vento e senti o peso do mundo de novo. No caminho, a rua fervilhava. Crianças jogavam bola entre buracos, cachorros dormiam sob o sol escaldante e o cheiro do lixo misturado com o suor das pessoas formava uma nuvem densa que entrava no nariz e parecia se alojar no peito. Cada passo me lembrava que não podia falhar, que cada erro significava fome, dor, vergonha. Vi o senhor José sentado na calçada, com a mão trêmula segurando a bengala. Ele me acenou com um sorriso frágil e eu senti um nó na garganta. "Bom dia, menino", disse ele, a voz falhando. "Como tá a sua família?" Sorri de lado, tentando esconder a preocupação que sempre carregava. "Tá difícil, senhor, mas a gente vai levando", respondi, apertando a mão enrugada dele. Ele assentiu, olhando para o chão, e por um instante fiquei com vontade de gritar. Por que a vida de gente boa tinha que ser tão dura? Porque cada passo parecia mais pesado que o anterior. Continuei andando e então a vi. Dona Rosa, seus cabelos brancos presos em um coque frouxo, o corpo pequeno e curvado como se carregasse 50 anos de sofrimento nas costas. Estava encostada na parede do mercado, tentando erguer um saco que parecia feito de chumbo. Vi o suor escorrendo do rosto enrugado dela, misturando-se com a poeira do chão. Não consigo", ela murmurou. Voz trêmula, quase inaudível entre o barulho da rua. O dono do mercado, um homem alto, de peito largo e olhar cortante, estava em pé, observando-a como quem observa um inseto tentando levantar voo. "Levanta isso agora!", gritou, a voz cortando o ar quente da manhã. "Ou vai deixar aqui mesmo e voltar para casa de mãos vazias?" Meu estômago se revirou. Vi a senhora tremer, apoiar as mãos no saco e quase cair. Tentei me aproximar, mas o empurrão do comerciante me obrigou a recuar. "Ei, você tá vendo isso?", disse, minha voz quase sumindo na raiva. "Isso não é certo." Ele se virou e me olhou de cima a baixo com desprezo. "E você quem é? Quer ensinar a minha loja a trabalhar? Cuida da sua vida antes de cuidar da minha." A senhora Rosa caiu de joelhos, ofegante, lágrimas escorrendo pelo rosto.
O saco de 50 quilos caiu sobre seus pés, espalhando feijão pelo chão. Cada grão que rolava parecia martelar meu coração. Eu sentia a vontade de correr, de gritar, de puxar o homem pelo colarinho, mas no mesmo instante algo diferente aconteceu. Um silêncio estranho caiu sobre a rua. As pessoas pararam, observando. Nem o vento parecia se mover. Foi como se tudo se tornasse mais lento, cada detalhe mais intenso. O suor da senhora, o brilho do sol refletindo no saco rasgado, o olhar do dono do mercado cheio de arrogância. "Por favor", Rosa sussurrou, quase implorando. "Alguém me ajude." Eu senti meu corpo tremer. As meninas na memória, os vizinhos, todos que sofriam silenciosos. E algo dentro de mim acendeu. Não era só raiva, nem só desespero. Era algo que parecia maior, mais forte, algo que me dizia que não estávamos sozinhos. O dono do mercado se aproximou, impaciente, pronto para berrar de novo, mas antes que pudesse, algo mudou no ambiente. Não sei explicar como, mas senti uma presença, uma força silenciosa e firme, que parecia olhar diretamente para ele. Seus passos hesitaram, e pela primeira vez, notei medo nos olhos dele, um medo que não era meu, mas que eu sentia como se estivesse dentro do meu peito. A senhora Rosa, com esforço, levantou o saco mais uma vez, mas algo no ar parecia tornar aquilo menos pesado. Cada grão de feijão espalhado, cada suspiro, parecia ter um significado. Eu não tinha certeza se era coragem minha ou se havia algo maior sustentando aquela mulher, dando força onde parecia não haver nenhuma. Eu não sei como... sussurrou Rosa, surpresa com o próprio movimento. "Consegui." O dono do mercado recuou, com o rosto vermelho e a mão na boca, sem palavras. As pessoas na rua começaram a cochichar, admiradas, sem entender bem o que acontecia. Alguns se aproximaram para ajudar, outros ficaram estáticos, olhando para a cena como se tivessem visto algo impossível. E eu, ali parado, sentindo o peso do mundo ainda nos meus ombros, percebi que algo havia mudado. Uma faísca de esperança acendeu dentro de mim. Aquela mulher, tão pequena e frágil, acabara de me mostrar que a vida podia ser mais do que dor e humilhação. Algo invisível havia entrado naquele momento, e eu senti, pela primeira vez em muito tempo, que não estávamos completamente desamparados. Enquanto ajudava a senhora a colocar o saco no carrinho, olhei para ela e perguntei baixinho: "Como você conseguiu?" Ela sorriu, exausta, mas com brilho nos olhos que nenhum peso poderia apagar. E naquele instante, entre o cansaço e a dor, uma pergunta me atravessou a mente. Se algo assim podia acontecer com ela, será que havia chance de justiça para todos nós? O sol continuava alto, a rua viva, mas algo dentro de mim começou a mudar. Algo que eu sabia que não ia desaparecer tão cedo. O sol batia forte naquela tarde, mas eu sentia um peso diferente no peito. Caminhar pela rua, depois do que tinha visto no mercado, me deixava com uma mistura de raiva e inquietação. As pessoas passavam apressadas. Algumas me olhavam com curiosidade, outras com desprezo. Parei na calçada e ouvi vozes que comentavam sobre o que tinha acontecido com Dona Rosa. "Você viu a velha hoje de manhã? Quase não conseguia levantar aqueles sacos", murmurou uma vizinha, ajeitando a sacola de compras. "Pois é, e o dono do mercado nem se tocou. Sempre foi assim, explorando todo mundo", respondeu outra, cruzando os braços. Escutei os comentários, sentindo cada palavra cravar como lâmina no meu peito. Por um lado, queria me envolver, mostrar que não aceitava aquela injustiça. Por outro, o medo e a insegurança me paralisavam. Até onde eu podia ir sem colocar minha família em perigo? Cada passo meu tinha consequências, e não podia simplesmente ignorar a vida real, cheia de contas atrasadas e crianças com fome. Enquanto caminhava, encontrei Zé, um colega que sempre fazia bicos como eu.
Ele estava sentado na calçada, esfregando as mãos sujas no rosto e sorriu de lado quando me viu. "E aí, você viu a velha no mercado?" Ele perguntou, coçando a cabeça. "Que situação, hein?" "Vi, e não sei como ninguém fez nada", respondi, apertando os punhos. "Dá vontade de gritar, mas parece que ninguém liga." Zé suspirou, balançando a cabeça. "É, cara, cada um com a sua vida. Difícil se meter, mas sei lá, tem coisa errada demais aí." Seguimos caminhando juntos, comentando os pequenos dramas do dia a dia, mas o pensamento de Dona Rosa não saía da minha mente. Aquela senhora tão frágil, suportando peso que ninguém devia carregar, me lembrava de tudo que a vida tinha sido injusta comigo e com minha família. No dia seguinte, voltei ao mercado, fingindo procurar algumas frutas baratas. Queria observar o dono, aquele homem que parecia feito de pedra. Ele estava lá, fumando e olhando com desdém para cada cliente. A mesma arrogância, o mesmo desprezo. Mas havia algo diferente. Algumas pessoas que passavam murmuravam, olhavam para ele de forma estranha, como se começassem a perceber que seus abusos não passavam despercebidos. Enquanto isso, Dona Rosa aparecia, carregando sacos menores, ajudada por vizinhos discretos que não queriam confronto direto. Vi o esforço dela, cada passo sofrido e cada gesto de gratidão quando alguém segurava uma sacola ou entregava água. Aquilo me fez sentir um misto de alívio e tristeza. Pequenas resistências surgiam, mas o problema maior permanecia. Passei o resto do dia ajudando onde podia, carregando algumas sacolas, conversando com vizinhos, tentando entender até onde meu envolvimento poderia ir. As crianças do bairro me olhavam com olhos curiosos, alguns sorrindo, outros tímidos. Eu queria mostrar coragem, mas o medo de falhar sempre vinha à tona. Mais tarde, sentei na calçada, observando o movimento do mercado. O dono continuava com sua postura imponente, gesticulando e gritando ordens, mas havia algo que eu não conseguia definir. Um ar estranho no ambiente, como se cada abuso fosse observado por algo invisível. Minha mente começou a conectar sinais pequenos. Pessoas ajudando discretamente, olhares trocados, a senhora Rosa erguidando o corpo com uma força que parecia vir de fora dela mesma. "Você acha que isso vai mudar algum dia?" perguntou uma vizinha sentada perto de mim com o olhar cansado. "Não sei, mas não posso ficar parado. Tem que haver uma forma de justiça", respondi, sentindo meu coração acelerar. Enquanto conversávamos, percebi que algumas pessoas passavam de cabeça baixa, mas seguravam sacolas ou moedas na mão, tentando ajudar sem serem notadas. Pequenas ações, pequenas resistências, mas que me davam esperança. Cada gesto parecia carregar uma energia diferente, uma sensação de que algo maior estava em movimento. No dia seguinte, Dona Rosa me abordou na esquina. O suor no rosto dela, a roupa amarrotada, o sorriso tímido que tentava esconder a exaustão. "Obrigada por ontem", disse a voz baixa, quase um sussurro. Não sei como faria se não fosse por essas pequenas mãos que aparecem para ajudar. Senti um aperto no peito. Não era apenas sobre mim ou sobre ela. Era sobre todos nós, sobre a força que surge quando ninguém pode fazer tudo sozinho, mas cada um faz um pouco. Enquanto ajudava a senhora a entrar no mercado, senti de novo aquela presença estranha, silenciosa. Algo que parecia sussurrar que a justiça não depende apenas da gente, mas que acontece quando a coragem se encontra com a fé. Um arrepio percorreu meu corpo. Não entendia direito o que era, mas sabia que não podia ignorar. "Você sente isso também?" perguntei a Zé mais tarde, ainda pensando no que tinha acontecido. "Sinto", ele respondeu, hesitante, "como se algo estivesse vindo, sabe? Mas não é coisa da nossa cabeça." A vida continuava pesada, mas eu percebia que os primeiros sinais de mudança estavam surgindo.
Pequenos gestos, olhares atentos, a força silenciosa de quem se recusa a aceitar a injustiça. E no fundo, eu sabia que algo maior estava prestes a acontecer. Algo que podia virar tudo de cabeça para baixo. Enquanto caminhava para casa, segurando a mão das meninas, olhei para o mercado e para Dona Rosa, erguendo cada saco com esforço e dignidade, e senti um misto de medo e esperança. Algo invisível se movia naquele lugar, e eu estava pronto para seguir, mesmo sem saber o que viria a seguir. A justiça, de algum jeito, estava prestes a se manifestar, e eu queria estar lá para ver. A noite caía pesada sobre o bairro, trazendo consigo um silêncio que parecia gritar. Eu estava sentado na soleira da porta, olhando para as meninas dormindo no canto da sala, e não conseguia tirar da cabeça tudo que tinha visto e vivido nos últimos dias. Cada rosto sofrido, cada gesto de humilhação que presenciei martelava na minha mente. O suor da tarde ainda grudava na minha pele e o peso das decisões que precisava tomar me deixava quase imóvel. Eu sentia medo. Medo de falhar com minha família, medo de me colocar em perigo, medo de enfrentar novamente o dono do mercado e suas atitudes cruéis. Mas junto com o medo havia uma chama insistente, uma coragem que não me deixava descansar. Era como se algo dentro de mim dissesse que eu precisava agir, mesmo sem saber exatamente como. Eu não sei se consigo, murmurei baixinho, quase para mim mesmo. Será que sou capaz de fazer alguma diferença? O silêncio da casa parecia responder com ecos do meu próprio desespero. Cada sombra no canto parecia amplificar minhas dúvidas. Meus pensamentos giravam em círculos. Se eu falhar, se não tiver coragem, se nada mudar... Eu estava sozinho, mas não podia me entregar. Não podia deixar que o medo me paralisasse enquanto outros sofriam. No dia seguinte, enquanto andava pelas ruas do bairro, percebi cada olhar diferente. Alguns vizinhos me olhavam com indiferença, outros com expectativa silenciosa, como se esperassem que eu tomasse alguma atitude. Sentia o peso do julgamento, mesmo quando ninguém dizia uma palavra. Cada passo era uma batalha entre o desejo de fazer algo e a consciência de minhas limitações. Passei a tarde sentado na calçada, observando a vida cotidiana do bairro. Crianças correndo, mulheres carregando sacolas, homens tentando ganhar algum dinheiro extra. Tudo parecia tão normal, mas cada gesto carregava histórias de luta silenciosa. E no meio de tudo isso, Dona Rosa aparecia de novo, com seus sacos menores, apoiada em pessoas que conseguiam ajudar discretamente. O contraste entre a força dela e a fraqueza que sentia dentro de mim era quase insuportável. Eu queria poder fazer mais, disse a Zé, que veio se sentar ao meu lado. Mas o que a gente pode, cara? É tudo tão grande. Eu sei, respondi, sentindo meu peito apertar. Mas não posso ficar parado. Tem que haver alguma forma de justiça. Enquanto falávamos, senti algo dentro de mim mudar. Um aperto no peito, uma sensação que eu não conseguia explicar. Era como se uma presença silenciosa estivesse observando, encorajando. Uma força que não dependia da minha coragem, mas que parecia me preparar para algo maior. Mais tarde, em casa, depois que as meninas adormeceram, sentei no chão da sala e fechei os olhos. Respirei fundo, sentindo cada músculo tenso relaxar aos poucos. As lembranças da humilhação da senhora Rosa, do desprezo do dono do mercado, da indiferença de algumas pessoas, tudo isso se misturava no meu coração. Comecei a orar, não de forma decorada, mas com palavras que saíam do fundo da minha alma. Senhor, se o Senhor estiver aí, se ouvir mesmo a dor desse mundo, me dê forças, me mostre o caminho. Eu não sei o que fazer, mas não posso ficar parado. Ajude-me a fazer a diferença. Minha voz falhou, e eu senti lágrimas escorrerem pelo meu rosto. O silêncio da noite respondeu com uma paz estranha, uma calmaria que não vinha do mundo, mas de dentro de mim.
Foi como se cada palavra tivesse sido ouvida, cada pedido sentido, cada lágrima reconhecida. Eu não sabia como, mas uma certeza começou a crescer. Eu não estava sozinho. Algo maior, algo que eu só podia chamar de presença divina, começava a transformar meu medo em coragem. Na manhã seguinte, levantei com um peso mais leve no peito, mas com a mesma determinação. Enquanto caminhava até o mercado, senti que algo estava diferente. Não era apenas minha vontade de agir, mas uma sensação de que cada passo tinha significado, que cada gesto de ajuda, cada olhar atento, cada pequena resistência que eu via ao redor não era por acaso. No caminho, encontrei Dona Rosa novamente. Ela parecia cansada, mas havia uma firmeza no olhar que antes não existia. Quando me viu, sorriu levemente. E eu percebi que aquele sorriso carregava confiança, não só em mim, mas em algo maior que nos sustentava. "Obrigada por ontem", disse ela, a voz baixa, mas firme. "Não sei como faria se não tivesse gente como você." "Não é só por mim", respondi, sentindo a emoção apertar o peito. "Tem algo mais, algo que me ajuda a não desistir." E naquele instante, entre a luta diária, a dor e a exaustão, percebi que algo estava mudando. Uma força invisível guiava nossos passos, fortalecendo nossa coragem e empatia. Eu não precisava ter todas as respostas, nem toda a força do mundo. Bastava acreditar, agir e confiar. Enquanto ajudava Dona Rosa a carregar um saco menor até o carrinho, senti uma certeza dentro de mim que antes parecia impossível. A justiça, de algum modo, estava prestes a se manifestar. E eu finalmente entendi que aquele chamado que senti na noite de oração não era só para mim. Era para todos que sofrem e para todos que ainda acreditam que, mesmo no meio da dor, algo maior pode transformar tudo. O dia seguia quente, a rua viva como sempre, mas eu caminhava com um passo mais firme, olhos atentos, coração aberto. O medo ainda existia, mas agora havia coragem. O mundo podia continuar injusto, mas eu já não estava sozinho. E algo me dizia que o que estava por vir mudaria mais do que eu jamais poderia imaginar. O dia começou igual a tantos outros, com o calor pesado da manhã e a rua cheia de gente apressada, mas dentro de mim havia uma tensão diferente, quase palpável. Cheguei ao mercado e, como sempre, o dono estava lá, encarando cada cliente com desdém, o cigarro tremendo entre os dedos gordos. Dona Rosa tentava equilibrar suas sacolas menores, mas ele se aproximou com aquele sorriso cruel, prestes a humilhá-la de novo. "Ei, velha, tá demorando demais!" gritou, batendo com a mão no balcão. "Se não levanta essas sacolas agora, vai para casa de mãos vazias." O coração dela acelerou. Eu senti o corpo inteiro tremer. Minha primeira reação foi correr, puxá-la, gritar, mas respirei fundo, lembrando do que senti naquela noite de oração. Não podia reagir só com raiva, precisava ser firme, determinado. "Chega", disse, a voz firme tentando cobrir o barulho da rua. "Você já fez demais, ela não aguenta mais." O homem se virou, surpreso com a ousadia. Seus olhos estreitaram, e por um instante pensei que fosse me atacar, mas em vez disso, deu um passo para trás, quase desconfiado. Alguns clientes começaram a cochichar, e um silêncio estranho tomou conta da loja. Era como se todos esperassem por algo, sem saber exatamente o que. Dona Rosa, ainda ofegante, me lançou um olhar de alívio, e eu senti que aquela presença que havia sentido antes estava ali de novo, sutil, mas firme. Um arrepio percorreu meu corpo. Eu não sabia se era coragem ou se algo maior estava me sustentando, mas por um instante percebi que não estávamos sozinhos. Enquanto o dono do mercado gesticulava, reclamando de cada cliente, pequenas mudanças começaram a acontecer. Um funcionário começou a entregar sacolas pesadas a clientes sem cobrar, discretamente.
Uma vizinha passou com um carrinho de mão, oferecendo ajuda sem que ele percebesse. Cada gesto era mínimo, quase imperceptível, mas parecia desequilibrar o poder daquele homem. "O que está acontecendo aqui?" Ele rosnou, a voz falhando levemente. "Quem está se metendo?" Ninguém respondeu diretamente, mas todos continuaram com suas ações silenciosas. O contraste entre a arrogância dele e a solidariedade crescente ao redor era quase palpável. Eu percebia olhares cúmplices, gestos discretos de apoio e senti meu coração acelerar. Algo estava mudando e não era apenas minha coragem que fazia diferença. De repente, algo inesperado aconteceu. Um dos sacos pesados que ele empurrou caiu sozinho, rasgando-se no chão e espalhando farinha por toda a loja. O dono gritou, vermelho de raiva, tentando colocar tudo de volta, mas cada tentativa parecia em vão. Os clientes começaram a rir baixo, e até alguns funcionários pareciam recuperar uma postura mais firme, como se algo tivesse liberado coragem neles também. Dona Rosa, com dificuldade, conseguiu pegar algumas sacolas menores sem ser interrompida. Seus olhos brilhavam, mas não de medo. Era uma mistura de alívio e força recém-descoberta. Eu percebi que a presença que sentia não estava apenas me protegendo, estava agindo através das pessoas ao redor. Cada gesto de bondade, cada pequena resistência parecia amplificar algo maior. Eu me aproximei dela, ajudando a colocar os sacos no carrinho. Ela respirava fundo, olhando para mim com um misto de gratidão e surpresa. "Eu não sei como", murmurou, sem conseguir terminar a frase. "Não é só você", respondi. "Tem algo aqui que é maior do que nós. Sinto isso." E então aconteceu algo que mudou tudo. Enquanto ele tentava chamar a atenção dos clientes para intimidar alguém, escorregou no chão coberto de farinha e caiu de joelhos, completamente impotente diante de todos. O silêncio tomou conta da loja. Algumas pessoas se aproximaram para ajudar, outras apenas observavam, atônitas. Eu senti uma onda de emoção me percorrer. Aquela não era apenas uma queda física, mas uma quebra do poder que ele julgava ter sobre todos nós. Dona Rosa me olhou e sorriu, ainda assustada, mas com um brilho novo nos olhos. Era como se aquela presença invisível que me acompanhava tivesse decidido agir de forma clara e direta. Um peso enorme parecia ter sido tirado do ar e todos respiraram fundo, sentindo a mudança. Parece que alguém lá de cima resolveu mostrar que não estamos sozinhos", disse uma vizinha, baixinho, olhando para o dono do mercado ainda no chão. Envergonhado e furioso, eu senti meu coração bater forte, misto de espanto e gratidão. Não era sorte, não era coincidência. Algo maior tinha intercedido. Cada ação, cada pequena resistência, cada gesto de solidariedade havia se conectado e criado o momento perfeito. Enquanto ajudava Dona Rosa a colocar os sacos no carrinho e a guiar o caminho de volta para casa, percebi que o mundo podia ser cruel, mas também podia se transformar em instantes inesperados. A justiça não veio de mim, nem apenas das pessoas ao redor. Ela veio de uma força invisível que nos sustentava e mostrava que mesmo os mais fracos podem ser protegidos e que aqueles que abusam não estão acima de tudo. O sol brilhava forte lá fora, mas agora parecia iluminar não só a rua, mas também algo dentro de mim. Uma certeza profunda tomou meu peito. A vida podia continuar dura, mas quando a fé encontra coragem e quando se age com bondade, milagres acontecem. Dona Rosa me olhou, finalmente sorrindo de verdade, e eu senti uma paz que não sentia há muito tempo. O dono do mercado ainda murmurava palavras incompreensíveis, humilhado, mas não importava. O que importava era que algo maior havia se manifestado, protegendo quem precisava e mostrando que a justiça pode vir de formas que a gente nem imagina. E enquanto caminhávamos juntos para fora da loja, senti que aquele momento não era apenas sobre a queda dele ou a força de Dona Rosa. Era sobre esperança, intervenção divina e a certeza de que, mesmo no meio da dor e da injustiça,
Nunca estamos realmente sozinhos. O milagre estava acontecendo diante dos meus olhos, e eu sabia que minha vida e a dela jamais seriam as mesmas depois daquele dia. O bairro estava diferente naquela tarde. Parecia que o ar tinha mudado, mais leve, mais calmo, mas ao mesmo tempo carregado de uma energia que eu não conseguia explicar. As pessoas que antes caminhavam apressadas e cabisbaixas, agora paravam, trocavam olhares e comentários sobre o que tinha acontecido no mercado. O peso da injustiça ainda estava lá, mas havia surgido algo novo: esperança. Enquanto caminhava pela rua, vi Dona Rosa sentada na calçada, ajeitando as sacolas com cuidado, com um sorriso tímido no rosto. Cada passo dela era firme, seguro, como se a força que ela não tinha antes agora tivesse sido restaurada por algo maior. Ao redor dela, vizinhos começaram a aparecer discretamente, ajudando com pequenas tarefas, carregando sacolas, oferecendo água, colocando caixas de frutas em carrinhos. "Bom dia, Rosa", disse uma senhora, entregando um pão fresco. "Ontem você foi incrível." Ela agradeceu com um brilho nos olhos que me deixou apertado de emoção. Eu senti o peso daquilo tudo me atingir de novo, mas de uma forma diferente. Não era mais medo ou impotência, era reconhecimento, compaixão e fé. Enquanto observava, percebi pequenas mudanças em mim também. Cada olhar solidário, cada gesto de ajuda parecia reforçar algo dentro do meu peito. Aquele sentimento que comecei a perceber na noite em que orei, aquela sensação de presença, não havia desaparecido, pelo contrário, estava crescendo. Minha fé se fortalecia e eu comecei a entender que a intervenção divina que presenciamos não era apenas para punir quem abusava, mas para despertar coragem, empatia e justiça na comunidade inteira. Passei a tarde andando pelas ruas, cumprimentando vizinhos, conversando com conhecidos. Muitos ainda carregavam olhares cautelosos, desconfiados da mudança, mas havia sorrisos tímidos, gestos de solidariedade e um senso de união que antes não existia. Cada comentário que escutava me fazia perceber que algo havia se quebrado, o medo de agir sozinho. As pessoas estavam começando a acreditar que podiam fazer diferença, mesmo que pequena. Enquanto conversava com Zé, senti meu coração acelerar. "Você percebeu, Zé?" Perguntei baixinho, quase sem conseguir falar. "Não é só sobre a Rosa, tem algo acontecendo aqui." Ele assentiu, com o olhar sério, quase surpreso. Eu senti... parecia que tudo mudou de repente. Como se alguém tivesse colocado força na gente para não desistir. Eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Aquela força não vinha só da nossa coragem, mas de algo invisível que guiava nossas ações, transformava o medo em ousadia e a fraqueza em resistência. Eu senti a presença clara de Jesus naquele momento, e a certeza me tomou de um jeito profundo, como se cada gesto de bondade ao redor tivesse sido amplificado por algo maior. Mais tarde, enquanto ajudava Dona Rosa a organizar algumas compras, percebi outros efeitos da intervenção. Algumas pessoas começaram a se posicionar de maneira diferente diante do dono do mercado, não mais com medo, mas com firmeza silenciosa. Ele ainda estava lá, com o olhar duro, mas agora parecia menor, diminuído não por nós, mas pelo conjunto de ações que a presença divina havia inspirado. "Olha, Rosa, você viu isso?" Perguntei, sem esconder a admiração na voz. Todo mundo, ajudando mesmo sem perceber. Ela sorriu, segurando minha mão por um instante. Acho que finalmente a gente percebeu que não precisa ficar sozinho", disse com a voz carregada de emoção. Naquele momento senti algo dentro de mim se quebrar e se reconstruir ao mesmo tempo. O medo de agir, de falhar,
de ser ignorado, começou a ceder lugar à coragem genuína. Eu sabia que ainda havia muito a fazer, muitas injustiças para enfrentar, mas pela primeira vez sentia que não estava sozinho nessa luta. Algo maior estava nos guiando, sustentando e mostrando que a justiça podia se manifestar de formas inesperadas. Enquanto caminhava de volta para casa, percebi olhares diferentes das pessoas ao meu redor. Alguns me cumprimentavam com reconhecimento silencioso, outros sorriam discretamente. E até crianças que antes corriam sem direção, agora passavam olhando curiosas, como se tivessem sentido que algo havia mudado no bairro. Cada gesto simples, cada pequena ação de solidariedade parecia reverberar em algo maior. Cheguei em casa e vi minhas filhas brincando com um pedaço de pão que sobrara de um vizinho. Elas riam, sem perceber a intensidade do dia, mas eu sentia cada risada como um presente, um lembrete do impacto daquilo que estava acontecendo. A presença que sentia, aquela intervenção divina, não se limitava a grandes milagres. Ela se manifestava também nas pequenas vitórias, nos gestos discretos, na coragem que começava a florescer em cada canto do bairro. Sentei no chão, observando o pôr do sol, e senti meu peito se abrir para uma compreensão maior. A justiça, percebi, não vinha apenas de confrontos ou punições. Vinha da transformação silenciosa que acontecia dentro das pessoas, da coragem despertada, da fé fortalecida. E naquele instante eu entendi que cada ato de bondade, cada gesto de resistência, cada olhar atento estava conectado a algo maior. O dia chegava ao fim, mas a sensação de mudança permanecia. Um novo equilíbrio surgia, onde antes havia apenas medo e sofrimento. Eu sabia que o caminho ainda seria difícil, que desafios e injustiças ainda surgiriam, mas também sabia que nunca mais estaríamos realmente sozinhos. A intervenção divina havia plantado uma semente, e a comunidade começava a florescer, mesmo no calor do dia e na rotina dura da vida. Enquanto fechava a porta da minha casa, senti um arrepio de gratidão e esperança. Pela primeira vez em muito tempo, eu percebi que a justiça, a verdadeira justiça, podia se manifestar mesmo nos lugares mais improváveis. E que a fé podia transformar não apenas a vida de uma pessoa, mas de todos ao seu redor. Um novo capítulo começava, e eu estava pronto para caminhar nele, de mãos dadas com a esperança e com algo maior que guiava cada passo. O mercado estava mais silencioso do que o normal naquela manhã, mas havia uma tensão diferente no ar. Cada pessoa que entrava parecia carregar um olhar novo, um respeito silencioso pelas pequenas mudanças que começaram a surgir. Enquanto ajudava Dona Rosa a ajeitar algumas sacolas, percebi que não era apenas ela que havia mudado. Eu também. A coragem que antes parecia frágil, agora estava firme dentro de mim. E com ela veio uma compreensão maior sobre empatia e justiça. "Você tá diferente, hein?" disse Dona Rosa, com um sorriso tímido, limpando o suor da testa. "Parece mais leve?" "Acho que aprendi algo com você, Dona Rosa", respondi, tentando não deixar a emoção escapar. Que coragem e empatia não são só palavras, são atitudes. Ela assentiu, olhando para o chão e depois para mim, como se quisesse confirmar que também havia percebido a diferença no ambiente ao redor. Cada cliente que passava carregava sacolas menores, recebendo ajuda de vizinhos ou de funcionários que antes se curvavam diante do dono do mercado com medo. A dinâmica havia mudado, e mesmo o homem que antes abusava de todos parecia menos seguro, como se tivesse entendido, mesmo sem palavras, que o tempo da arrogância tinha passado. Enquanto recolhia algumas caixas de frutas caídas, ouvi um jovem do bairro se aproximar. Ele segurava um pacote de arroz, olhando para mim com hesitação. Eu posso ajudar se o senhor quiser", disse a voz baixa. "Vi como a senhora Rosa conseguiu ontem e achei que..."
Talvez a gente pudesse fazer igual. Meu coração bateu mais rápido. A coragem que eu sentia não era só minha, estava se espalhando, inspirando outros a agir. Claro que pode, respondi sorrindo. Cada ajuda conta, cada gesto importa. Enquanto ele se juntava a nós, percebi outros vizinhos fazendo o mesmo, pequenos atos de solidariedade que juntos começavam a transformar a realidade ao nosso redor. A empatia, que antes parecia escassa, agora se espalhava como chama, aquecendo corações cansados pela dureza da vida. Mais tarde, durante uma pausa, sentei no banco da calçada, observando o movimento da rua. As crianças brincavam entre as caixas de frutas e sacolas, rindo sem medo, enquanto alguns adultos conversavam discretamente sobre o que havia mudado. Cada gesto, cada olhar, parecia carregar uma mensagem silenciosa. É possível agir, é possível resistir, é possível fazer justiça mesmo em pequenas doses. Enquanto refletia sobre tudo isso, me dei conta de algo importante. A verdadeira coragem não era enfrentar o dono do mercado sozinho, nem gritar, nem ameaçar. Era agir com empatia, ajudar quem precisava, criar uma rede de apoio e acreditar que a mudança era possível, mesmo quando parecia distante. Senhor, murmurei baixinho, lembrando da noite em que orei. Obrigado por me mostrar que coragem e justiça podem existir, mesmo nos lugares mais improváveis. Ao olhar para Dona Rosa, percebi como ela também evoluíra. Antes tão frágil e dependente, agora caminhava com confiança, sabendo que podia contar com a comunidade e com algo maior que nos sustentava. Seus olhos brilhavam com determinação. E cada passo que dava era um exemplo silencioso de força e resiliência. Enquanto ajudava a recolocar algumas sacolas no carrinho, notei o dono do mercado observando de longe. Ele ainda tentava manter a postura rígida, mas havia um nervosismo em seu olhar. Ele percebeu que a força da comunidade e da justiça divina não podia ser ignorada. E naquele instante, percebi que a verdadeira mudança não dependia apenas da intervenção visível, mas da transformação interna de cada pessoa. Ei, senhor, disse um cliente, aproximando-se. Ontem eu vi o que aconteceu e quero deixar claro que agora, se o senhor quiser continuar operando aqui, tem que tratar as pessoas com respeito. Não dá mais para ignorar. O homem ficou sem palavras, o rosto vermelho, e por um momento percebi que a justiça não precisava ser gritada. Ela podia se manifestar de formas sutis, mas poderosas. Cada palavra, cada gesto, cada ação correta começava a criar reflexos imediatos. Enquanto caminhava para fora do mercado com Dona Rosa e algumas sacolas, senti algo crescer dentro de mim. A certeza de que pequenas mudanças têm um impacto gigante quando somadas. O bairro estava acordando, a comunidade estava percebendo sua própria força e minha fé se consolidava. Eu sabia que não éramos apenas vítimas da vida dura, éramos agentes de transformação. Mais tarde, ao chegar em casa, vi minhas filhas brincando com um pedaço de pão que sobrara. Elas riam despreocupadas, mas eu sentia cada risada como se fosse a confirmação de que minhas ações, mesmo pequenas, tinham significado. Olhei para a rua através da janela e vi vizinhos ajudando uns aos outros, carregando sacolas, oferecendo um copo de água, conversando com respeito e atenção. O cenário que antes parecia cheio de medo e indiferença, agora transbordava de solidariedade e empatia. Pai, olha! Minha filha mais velha gritou, apontando para a rua. As pessoas estão ajudando. Sorri, sentindo o coração se abrir. É, filha, cada gesto importa, cada um fazendo a sua parte, murmurei. Sentei-me no chão da sala, abraçando as meninas, e percebi que a lição que aprendi ia muito além da coragem pessoal. Era sobre como pequenas ações podem mudar vidas.
sobre como empatia e fé criam uma corrente que ninguém consegue quebrar. Era sobre justiça que não depende de vingança, mas de transformação. E sobre perceber que cada um de nós, mesmo frágil e limitado, pode ser instrumento de algo maior. Enquanto observava o pôr do sol, senti uma paz que não sentia há muito tempo. As mudanças eram pequenas, mas significativas, e cada reflexo de bondade que surgia no bairro me lembrava que a justiça e a fé caminham juntas. Era a prova de que, mesmo em meio à dor, à exploração e à injustiça, é possível plantar sementes de coragem, empatia e esperança. E eu sabia, com uma certeza que preenchia todo o meu peito, que aquilo era só o começo. O sol batia forte naquela manhã, iluminando cada detalhe do bairro com uma claridade quase crua. As ruas, antes tomadas pelo peso da rotina e do medo, pareciam mais leves. Mas mesmo com o movimento tranquilo, eu percebia olhares atentos e gestos discretos de solidariedade. Cada passo que eu dava parecia ecoar no coração das pessoas, lembrando que a vida, por mais dura que fosse, podia ser transformada por pequenas ações. Ao chegar ao mercado, vi Dona Rosa chegando com seu carrinho. Ela sorria com uma confiança que antes eu nunca tinha visto. O suor escorria pela testa, mas a postura era firme. Os sacos que carregava já não eram os enormes de 100 quilos, mas ainda assim exigiam esforço. E mesmo assim, ela caminhava erguendo o queixo, como se tivesse encontrado força em algo maior que ela mesma. "Bom dia, Rosa", chamei, tentando sorrir. "Como está se sentindo hoje?" "Melhor, muito melhor", respondeu, respirando fundo. "Não é só que os sacos estão menores, é que me sinto diferente, como se tivesse coragem de continuar, mesmo quando o peso é grande." Observei a rua ao redor e percebi vizinhos carregando pequenas compras uns dos outros, oferecendo ajuda sem que ninguém precisasse pedir. As crianças brincavam entre as caixas e sacolas, rindo alto, sem medo. Até o dono do mercado estava mais contido, andando de um lado para o outro, tentando manter a postura rígida, mas agora com uma cautela que antes não existia. Havia sinais visíveis de mudança, mas eu sabia que o processo ainda estava longe de terminar. Enquanto ajudava Dona Rosa a colocar alguns sacos no carrinho, senti meu peito apertar de emoção. Cada sorriso, cada gesto de ajuda era como uma faísca de esperança acendendo no bairro. A presença que eu sentia antes, aquela força silenciosa, parecia estar ainda mais próxima, sustentando cada um de nós, sem que precisássemos perceber o momento exato. "Sabe, meu filho", disse Rosa, olhando para mim com olhos cheios de emoção, "ontem eu achei que nunca ia conseguir caminhar com dignidade de novo. Mas hoje parece que algo mudou de verdade." "Eu vejo isso", respondi, sentindo a voz falhar de emoção. "E não é só você. O bairro inteiro parece diferente." Enquanto caminhávamos juntos, percebi pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. As plantas na calçada eram regadas com mais cuidado. O lixo era recolhido por vizinhos atentos e até os clientes do mercado demonstravam um cuidado maior ao se dirigir uns aos outros. Cada gesto mínimo parecia refletir uma mudança interna, uma percepção de que todos éramos responsáveis uns pelos outros. Mais tarde, sentei na calçada com Zé e alguns vizinhos, observando o movimento da rua. As conversas eram mais leves, mas carregadas de significado. Todos comentavam sobre os pequenos milagres do dia a dia. A senhora que agora conseguia levar a sacola sem cair, o vizinho que finalmente ofereceu ajuda sem esperar nada em troca. A criança que sorriu para alguém que antes nem cumprimentava. "Cara", disse Zé coçando a cabeça, "é estranho, mas parece que cada um está se sentindo mais forte, mais capaz. Tipo, a gente finalmente percebeu que não precisa esperar pelos outros para agir." "É isso", respondi, sentindo meu coração acelerar. "A mudança começa com a gente,
E quando cada um faz um pouco, tudo se transforma. Enquanto falávamos, notei que o dono do mercado ainda observava de longe, olhar nervoso e atento. Ele parecia compreender que a antiga dinâmica de medo e exploração não funcionava mais. E mesmo sem uma palavra, percebi que ele estava sendo confrontado pela própria consciência, pelos olhares atentos de todos nós e pela força silenciosa que pairava sobre o bairro. No meio da tarde, percebi Dona Rosa ajudando uma vizinha a carregar algumas sacolas. O esforço era evidente, mas ela sorria, orgulhosa da própria força e da sensação de pertencimento à comunidade. Cada ato de empatia que ela praticava parecia se multiplicar ao redor, como se cada gesto de bondade tivesse um efeito cascata, despertando coragem e generosidade em outros corações. Enquanto eu caminhava pelas ruas, observei as crianças brincando entre as caixas, os vizinhos conversando, algumas mulheres oferecendo pequenas porções de comida umas para as outras, e percebi que a rotina havia retomado um ritmo novo. Não era a mesma rotina de antes, cheia de medo e dor. Era uma rotina transformada, onde pequenos gestos, solidariedade e coragem se tornavam a base da vida diária. Ao voltar para casa, percebi que minha família estava mais tranquila também. As meninas brincavam sem pressa, com os olhos brilhando de curiosidade e alegria. Minha esposa, cansada, mas satisfeita, me lançou um sorriso silencioso que dizia tudo. Estávamos sobrevivendo e estávamos crescendo. Sentei-me no chão da sala, olhando para a rua através da janela, e senti uma mistura de gratidão e reflexão. Cada ação do dia, cada pequena mudança no bairro, cada gesto de coragem e empatia mostrava que a intervenção divina não era apenas um evento isolado. Ela se manifestava de forma contínua, através de nós, através das pequenas escolhas que fazíamos todos os dias. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons laranja e rosa, senti que a vida do bairro estava em um processo de reequilíbrio. Os desafios ainda existiam. O dono do mercado ainda era arrogante em alguns momentos. Algumas pessoas ainda resistiam à mudança. A pobreza continuava presente. Mas havia esperança, havia coragem e havia fé. Cada pequeno passo, cada ato de bondade, cada gesto de solidariedade construía um novo caminho. E enquanto fechava os olhos por alguns minutos, ouvindo o riso das crianças e o murmúrio das conversas, percebi que o verdadeiro milagre não estava apenas nos grandes acontecimentos, mas na transformação silenciosa da rotina, na força que surge quando a coragem e a empatia se encontram, e na certeza de que a vida, mesmo dura, pode ser reconstruída um gesto de cada vez. A manhã começou com o canto de pássaros que parecia mais forte do que nunca. Caminhei pela rua principal do bairro e percebi que havia algo novo no ar. As pessoas não apenas caminhavam apressadas, agora cumprimentavam-se com olhares atentos, trocavam palavras, pequenos gestos de solidariedade que antes eram raros. Cada esquina parecia carregar uma possibilidade de mudança e eu senti dentro de mim uma energia diferente, quase palpável. Enquanto ajudava Dona Rosa a organizar algumas compras, notei um jovem se aproximando com uma caixa de roupas doadas por um vizinho. Ele parecia tímido, mas havia determinação no olhar. Eu queria ajudar de alguma forma, disse ele, a voz baixa. Acho que posso entregar essas roupas para quem precisa. Meu peito apertou de emoção. A coragem que antes eu pensava ser só minha agora se espalhava para outros. Claro, respondi sorrindo. Cada gesto conta. O que importa é fazer. Enquanto ele se afastava carregando a caixa, percebi outros pequenos atos acontecendo ao meu redor. Vizinhas oferecendo frutas para quem passava, crianças distribuindo sorrisos e atenção a quem parecia sozinho, alguns homens carregando sacolas para os idosos do bairro sem precisar pedir. Era um movimento silencioso,
mais potente, e eu senti que algo maior estava se manifestando através dessas ações. Mais tarde, caminhei até a pracinha próxima, onde um grupo de moradores se reunia para organizar pequenas doações de alimentos e roupas. Eu nunca tinha visto algo assim ali, e me surpreendi com a vontade de cada um em ajudar. Nunca pensei que a gente pudesse fazer isso junto, disse uma senhora, distribuindo sacos de arroz. Parece que finalmente percebemos que unidos somos mais fortes. Olhei para todos ao redor e senti uma onda de emoção me tomar. Era exatamente isso que eu vinha percebendo. A intervenção divina não era apenas sobre milagres isolados. Era sobre despertar coragem, empatia e solidariedade nas pessoas ao redor. Cada gesto, mesmo pequeno, se conectava com outros e criava uma corrente que transformava o bairro aos poucos. Enquanto ajudava a organizar os sacos de comida, ouvi um burburinho próximo. Era o dono do mercado que se aproximava com cuidado, observando o movimento. Ele parecia tentar manter a postura firme, mas seus olhos denunciavam desconforto. Não havia gritos nem ameaças, apenas uma consciência que começava a pesar. Vejo que vocês estão se mexendo sem mim, disse, a voz baixa, quase envergonhada. Não é sobre você, respondi calmamente. É sobre o bairro, sobre a gente se ajudar. Ele permaneceu em silêncio, olhando para os vizinhos carregando sacolas, ajudando uns aos outros. Era como se a visão de solidariedade e coragem começasse a abalar a arrogância que antes parecia inabalável. Eu senti dentro de mim que aquela presença silenciosa que acompanhava cada passo nosso estava transformando não só os corações dos necessitados, mas também daqueles que antes abusavam de poder. Mais tarde, encontrei Dona Rosa caminhando com um grupo de crianças. Ela distribuía pequenas porções de comida e roupas, e cada sorriso que recebia parecia devolver força para continuar. Eu percebi que a esperança estava se espalhando e que ela não era mais uma vítima do mundo cruel, mas uma protagonista da mudança. Enquanto caminhava ao lado dela, disse: Rosa, olha só! O que começou como um esforço pequeno, agora está crescendo. O bairro inteiro parece acordando. É, respondeu ela sorrindo. E a gente não faz isso sozinho. É como se algo maior estivesse nos guiando. Senti meu coração apertar de emoção. Era exatamente isso. Cada gesto de bondade, cada ato de coragem, cada pequena ajuda estava conectado a uma força maior que nos sustentava, que tornava a esperança real e palpável. No final da tarde, enquanto caminhava de volta para casa, observei a rua com outros olhos. Crianças brincando juntas, vizinhos trocando histórias, pessoas oferecendo ajuda sem esperar nada em troca. Cada gesto era um reflexo do que estávamos construindo. Novos horizontes, uma vida com mais solidariedade e coragem. Ao chegar em casa, vi minhas filhas correndo para me abraçar e senti a energia do dia me invadir. Cada sorriso delas, cada gesto de alegria simples, refletia a transformação que ocorria no bairro. Não era apenas sobre mudanças visíveis, era sobre despertar nos corações das pessoas a compreensão de que cada um pode fazer a diferença. Sentei no chão, abraçando as meninas, e respirei fundo. Pensei nos últimos dias, na humilhação que presenciamos, na força que emergiu de Dona Rosa, na solidariedade crescente e na fé que começou a nos guiar. Cada momento difícil agora tinha um sentido, cada lágrima derramada era parte do caminho que nos trouxe até aqui. Enquanto observava a rua pela janela, vi pessoas ajudando umas às outras, carregando sacolas, distribuindo alimentos, oferecendo atenção. Era um movimento silencioso, mas poderoso, e eu percebi que o que começamos a fazer não tinha limites. Cada gesto de bondade criava novos horizontes, novas possibilidades de mudança.
novas oportunidades para que a esperança se espalhasse. E naquele instante, percebi que não importava mais o tamanho do problema ou a dureza da vida. Enquanto a fé, a coragem e a empatia estivessem presentes, o bairro podia continuar mudando, crescendo, transformando a rotina diária em algo cheio de significado e esperança. Eu sabia que novos desafios ainda viriam, mas a certeza de que estávamos no caminho certo me dava forças para continuar, sempre guiado por algo maior que nós mesmos. O dia amanheceu silencioso, mas dentro de mim havia uma inquietação boa, um sentimento de paz misturado com responsabilidade. Enquanto caminhava pela rua principal, observando o movimento do bairro, percebi que a fé que sentia antes, ainda tímida, agora se tornava um alicerce firme. Cada olhar atento, cada gesto de solidariedade me lembrava que a transformação não vinha apenas de milagres isolados, mas da ação humana guiada pelo amor e pela espiritualidade. Passei por Dona Rosa, que estava distribuindo pequenas porções de comida para algumas crianças da vizinhança. O cansaço marcava seu corpo, mas os olhos brilhavam com alegria e determinação. Ela me viu e sorriu, e naquele sorriso eu percebi tudo o que havíamos conquistado até então. Coragem, empatia, solidariedade. "Bom dia!" disse ela, limpando o suor da testa. "Parece que o bairro inteiro está acordando." "É verdade", respondi, sentindo meu coração apertar de emoção. "Mas ainda temos muito caminho pela frente." Enquanto caminhávamos juntos, percebi que cada gesto de bondade que surgia não era apenas sobre ajudar quem precisava, mas também sobre reforçar a fé e a perseverança de cada um. A presença invisível que senti tantas vezes parecia estar mais próxima, inspirando cada ação, mas sem substituir o esforço humano. Era um lembrete constante de que milagres acontecem quando a gente se dispõe a agir. Mais tarde, sentei na calçada com alguns vizinhos, observando o movimento da rua. Cada conversa carregava esperança e reflexão. Uma senhora disse baixinho, quase como um segredo: "Eu nunca acreditei que a gente pudesse mudar assim, que pequenas ações poderiam ter um impacto tão grande." Eu concordei, lembrando de todas as dificuldades enfrentadas. A fé, percebi, não era sobre esperar que o impossível caísse do céu, mas sobre agir com coragem, guiados por algo maior, mesmo quando a vida parecia insuportável. Enquanto ajudava a organizar algumas caixas de roupas e alimentos doados, ouvi um barulho atrás de mim. Era o dono do mercado, observando de longe. Seu olhar não era mais arrogante. Havia algo de dúvida, talvez até de arrependimento. Ele não disse uma palavra, mas senti que estava sendo confrontado pelo próprio coração, pela consciência e talvez por aquela força invisível que nos acompanhava. "Ele vai mudar?" murmurou Zé ao meu lado, olhando para o homem. "Não sei", respondi olhando também. "Mas a mudança verdadeira começa dentro da gente, e se ele quiser, ainda pode aprender." O bairro seguia seu ritmo, agora marcado por pequenas vitórias. Vizinhos se ajudando, crianças brincando sem medo, adultos assumindo responsabilidades uns pelos outros. Cada gesto era como uma peça de um grande mosaico, revelando que fé e perseverança caminham juntas. Não era uma transformação imediata, mas gradual, profunda e duradoura. No fim da tarde, enquanto caminhava para casa, senti um cansaço bom, daqueles que vêm de dias produtivos e cheios de significado. Pensei em tudo que tinha acontecido, a humilhação que vimos, o medo, a coragem que surgiu, os gestos de solidariedade e a presença constante de algo maior que nos guiava. Cada passo me lembrava que a justiça divina não é apenas sobre castigo ou intervenção direta, é sobre inspirar a bondade e a coragem dentro de cada um. Chegando em casa, minhas filhas corriam para me abraçar e o sorriso delas parecia iluminar o ambiente.
Minha esposa, cansada, mas satisfeita, olhou para mim e disse: "Parece que finalmente estamos vendo frutos do que você começou." "Ainda é só o começo", respondi, abraçando todos com força. "Mas cada pequena mudança já significa muito." Mais tarde, sentei na varanda, observando o pôr do sol tingir o céu de tons laranja e rosa. Pensei no dono do mercado, nas pequenas transformações do bairro, nas ações que cada um de nós tomou. Senti uma mistura de gratidão e esperança, sabendo que o caminho ainda teria desafios, mas que estávamos mais fortes para enfrentá-los. Enquanto fechava os olhos por alguns minutos, imaginei os próximos dias. Novos atos de solidariedade, pequenos milagres acontecendo através da coragem e da fé, vizinhos ajudando uns aos outros sem esperar nada em troca. Era um ciclo que não dependia apenas de grandes eventos, mas de ações contínuas e conscientes, de uma transformação silenciosa e poderosa que tocava todos ao redor. E pensei também no dono do mercado, ainda uma figura indefinida. Talvez ele aprendesse a agir com bondade, talvez continuasse arrogante. Não importava naquele momento. O que importava era que o bairro estava despertando, que a fé e a perseverança haviam plantado sementes de mudança que ninguém poderia apagar. Enquanto observava as luzes acenderem nas casas do bairro, senti que o ciclo da vida, da fé e da solidariedade continuaria, mesmo diante de desafios e incertezas. Cada pessoa que agia com coragem e empatia tornava o mundo ao redor mais justo, mais humano, mais vivo. Eu sabia que aquele ciclo não tinha fim, que a transformação era contínua e que a presença divina se manifestava em cada gesto, cada decisão, cada escolha feita com amor e esperança. E assim, com o coração cheio de gratidão e os olhos atentos ao futuro, percebi que nossa história estava apenas começando e que enquanto houvesse coragem, empatia e fé, sempre haveria espaço para novos começos. Novas vitórias e novos milagres silenciosos que transformam vidas de maneiras que nunca conseguimos prever. Às vezes, a verdadeira transformação não vem de grandes milagres, mas de cada gesto silencioso, de cada ato de coragem, de cada escolha feita com amor e fé. Olhando para o bairro, para Dona Rosa, para meus vizinhos e minha família, percebi que a vida pode mudar quando decidimos agir. Mesmo que seja um passo pequeno, a estrada da justiça e da esperança é feita de pequenas vitórias diárias e cada um de nós tem o poder de plantar sementes que florescerão muito além do que podemos imaginar. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. Comente sua reflexão sobre coragem e fé, curta para fortalecer essa mensagem e inscreva-se para continuar acompanhando histórias que inspiram e transformam vidas. E eu deixo uma pergunta para você refletir. Se você estivesse no lugar daqueles que tiveram medo de agir, teria encontrado coragem para fazer a diferença, mesmo diante da injustiça.